Hoje, infelizmente, assim, online, sem a presença de ninguém, por uma questão de segurança, por uma questão de saúde do povo, tá? Então a gente vai fazer essa aula para que vocês não fiquem sem informação alguma, tá bom? E logo logo, se Deus quiser, estaremos todos juntos para fazer aquela aula do jeito que a gente gosta, com interação, com perguntas, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm o meu contato, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato comigo, para tirar a dúvida que vocês tenham a respeito do assunto que a gente vai falar hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre os mecanismos da incorporação, da mediunidade, né? Eu fiz um esbocinho aqui, não vai ser nada muito longo, tá bom? Para a gente ir estudando. Bom, a mediunidade ela é existente no nosso planeta desde que o mundo é mundo, né? E a gente tem vários exemplos de médiuns por toda a nossa história. E o principal deles a gente já sabe quem é, né? É Jesus. Jesus era um médium que tinha grandes potencialidades. Tudo, de todas as capacidades mediúnicas Jesus Cristo tinha, né? Então a mediunidade é inerente ao ser humano. E hoje, nem todos os médiuns têm todas as faculdades mediúnicas. Elas são características de alguns médiuns. O que a gente mais conhece é a psicografia, que veio aí em intermédio aí do Chico Xavier, que recebia mensagens, escrevia livros, né, que era a psicografia, aquele sistema na qual a entidade toma conta da mão do médium e escreve uma mensagem. E tem uma outra forma, que é uma forma inspirada. Essa forma acontece como se fosse um ditado, né? Como se o espírito ditasse, soprasse no ouvido do médium tudo aquilo que ele tem vontade de dizer, ou fosse diretamente, entrasse na sua mente para que o médium escrevesse exatamente aquilo que ele tinha intenção de passar às pessoas. Então a psicografia é uma das mais comuns. A psicofonia também é bem comum, é quando o médium ele cede as cordas vocais dele para a entidade, para que essa entidade possa se comunicar. Então a psicofonia é exatamente isso, que é diferente da incorporação, porque a incorporação total é quando o médium não cede apenas as suas cordas vocais, e cede também todo o seu corpo físico para que a entidade possa trabalhar. Temos outras que a gente conhece bem, como a pictografia, que é a pintura mediúnica, a xenoglacia, que é quando essa é mais incomum, mas já houve bastante pessoas que passaram por esse tipo de mediunidade. É quando a pessoa recebe uma entidade que fala uma língua diferente da língua que fala o médium. Por exemplo, um médium que fala português recebe uma entidade que fala alemão, né? Então esse médium, mesmo sem conhecer a língua alemã, passa a se comunicar em alemão sem que o médium tenha qualquer tipo de conhecimento a respeito dessa língua. Essa é a xenoglacia. É uma mediunidade que hoje é bem difícil de ocorrer. Temos a vidência, que é quando o médium vem na sua mente as imagens perispirituais dos espíritos e ele consegue enxergar as coisas através da sua mente. E temos a clarividência, que é quando é uma mediunidade que os médiuns veem com os olhos, não é uma coisa que vem na mente, não é uma imaginação, é algo que ele realmente vê. Então, vidência e clarividência têm algumas diferenças. Bom, essas são os principais tipos de mediunidade que a gente vai encontrando aí entre os diversos tipos de médium.
E cada médium é diferente do outro. Nenhum médium tem uma percepção igual ao do outro. Mediunidade é que nem impressão digital. Cada um tem a sua e a sente de um jeito, né? E a gente vai falar hoje sobre a mediunidade, o mecanismo de a mediunidade da incorporação, né? O nome incorporação, às vezes eu acho que até não é um nome muito correto, mas é o nome que foi mais usado e é usado até hoje, porque não existe um espírito entrar dentro do corpo do médium, que significa a palavra incorporação. O espírito vai e entra dentro do corpo do médium, isso não existe. Então, o que existe na mediunidade de incorporação é uma interação, uma ligação do perispírito do médium com o perispírito da entidade. E perispírito é o nosso corpo espiritual. Nós somos formados de três coisas. Nós somos formados do espírito, que é a nossa essência. Nós somos formados do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que é um corpo material, que é o corpo com o qual os clarividentes, por exemplo, enxergam, e temos o nosso corpo físico. Então, o perispírito da entidade se acopla ao perispírito do médium, e aí se dá o fenômeno da incorporação. E essa incorporação mediúnica, como poderíamos dizer, ela se dá de várias formas, né? Na Umbanda não existe nenhuma literatura que fala a respeito desse fenômeno e explica esse fenômeno. Na doutrina espírita, através de muitos estudos, foi desenvolvido um método para que o médium pudesse estudar e desenvolver essa mediunidade. Primeira etapa desse método de estudo e de observação para desenvolvimento da mediunidade é a percepção dos sentidos, né? O médium se concentra, começa a perceber as energias que o circundam, né? E com o tempo, conforme ele vai ficando experiente, ele vai conseguindo diferenciar essas energias do espírito que se encontra, que vem até ele para que possa fazer a incorporação mediúnica. Se esse espírito é um caboclo, se esse espírito é um preto velho, se esse espírito é um Exu, se esse espírito é um espírito ainda em sofrimento, né? Então, com o tempo, o médium vai observando e percebendo o que se aproxima dele, né? E a segunda parte desse método é exatamente a aproximação, né? Então ele percebe, depois ele sente essa aproximação, né? E essa é a segunda parte, perceber aquilo que está acontecendo com ele naquele momento, né? No primeiro momento, essa percepção dessa aproximação ela é muito difícil, né? Mas no segundo momento, conforme o médium vai se adequando e vai se acostumando com as suas entidades de trabalho, ele vai percebendo a energia e quem se aproxima dele no momento da incorporação, né? Próximo do trabalho mediúnico ou próximo do exercício mediúnico, o médium já vai sentindo que quem está se aproximando dele, por exemplo, é um Exu, ou é um caboclo, ou é um preto velho. E em alguns casos, para que a gente consiga diferenciar um do outro, o próprio estudo diz que às vezes a entidade faz um contato material. Que seria esse contato material? Por exemplo, nós estamos acostumados que o nosso caboclo, quando se aproxima de nós e quando o percebemos, ele sempre toca do lado direito do nosso ombro. O nosso Exu, por exemplo, sentimos um leve entorpecer nos braços, né? Que é como se há uma materialidade dele que acontece quando se aproxima de nós.
O nosso preto velho, sentimos um curvar na coluna, um abraço afetuoso, um carinho imenso quando ele chega perto de nós. E assim por diante. Então esse contato físico, de matéria com matéria, de matéria fluídica, que é o perispírito, com a nossa com o nosso perispírito, consequentemente, o que acontece no nosso perispírito reflete no nosso corpo de carne. Então nós sentimos esse contato. Após percebermos, após sentirmos aproximação, após termos feito contato, acontece o envolvimento. Essa entidade, aos poucos, vai se acoplando a nós vamos se sentindo acolhidos por ela, nós vamos nos sentindo bem, se é um espírito de luz. Da mesma forma, nos sentimos mal se for um espírito que está em sofrimento, que precisa de um atendimento, Vamos sentindo as emoções do espírito que se aproxima de nós, Então sentimos realmente esse envolvimento. Vamos nos unindo, para finalmente haver a manifestação mediúnica. E a manifestação mediúnica é bênção, sim, é caridade, sim. Por que eu digo isso? Porque a maior caridade que a gente pode ter é dispor do nosso tempo em favor de alguém. Dispor do nosso tempo é uma coisa divina, porque às vezes fazer a caridade material, para quem tem recurso financeiro, é às vezes simples e fácil, mas o tempo não. O tempo exige dedicação, exige esforço, exige olhar, exige sentir o outro, perceber o outro, e nos colocar no lugar do outro, nos colocarmos no lugar do outro, para que esse assim possa ser assistido. Então, a mediunidade de incorporação é um empréstimo do nosso corpo físico para que essa entidade de luz, para que esse servo de Jesus, para que esse servo de Oxalá possa trabalhar para aconselhar, para abraçar, para direcionar esse espírito encarnado ou desencarnado que aqui venha a procurar o socorro dentro do lar, dentro da casa, dentro do centro de Umbanda, onde quer que seja. Porque a mediunidade não é uma coisa que é inerente somente da Umbanda. A mediunidade está em muitas religiões, porque nós, independente da nossa religião, sentimos o mundo espiritual, nós interagimos com ele, às vezes sem ao menos nos dar conta de que somos inspirados, somos instruídos a fazer coisas boas, a nos levar mais próximos a Deus, E para finalizar, às vezes as pessoas vêm me perguntar: Fábio, eu não tenho certeza se essa mediunidade que eu tenho é verdadeira, se isso que vem na minha cabeça é verdadeiro. Eu digo isso porque hoje a maioria dos médiuns são médiuns que têm consciência de tudo aquilo que acontece, Não são médiuns que têm inconsciência daquilo, não são médiuns que ficam ausentes durante o processo da incorporação. São médiuns que estão lá presentes, junto com a entidade que está dando consulta, E às vezes alguns, se tiverem sorte, têm aquela semiconsciência, São conscientes na hora, mas depois, por misericórdia de Deus, esquecem tudo aquilo que ouviram, para que não carreguem esses problemas para os seus lares, depois de que ouviram o petitório, o problema daquele que passa por uma aprovação nessa vida. Então, às vezes o médium, principalmente o iniciante, fica muito preocupado se aquilo que ele está sentindo é verdade ou não é verdade, E tem muita gente que confunde animismo com mistificação.
Então eu vou explicar para vocês o que é animismo e o que é mistificação. Animismo são coisas nossas, não são exteriores. São problemas que nós carregamos dentro do nosso peito. Inconscientemente, quando nos aproximamos da espiritualidade, estamos tão envolvidos com os nossos problemas que deixamos de lado o que a entidade tem para nos dar, para nos oferecer e oferecer ao outro, e expomos o nosso problema interno, né? E isso é bem normal, é bem comum nos médiuns, principalmente aqueles que são iniciantes, mas também ocorre com os médiuns antigos, porque todo mundo tem problema nessa vida, e todo mundo, hora ou outra, falha. Não somos perfeitos. Nenhum médium que trabalha em qualquer casa de umbanda, qualquer casa espírita, ou qualquer outro tipo de casa espiritualista, na hora que recebe uma entidade, é 100% essa entidade, porque somos indivíduos, né? Então tem coisas nossas dentro dessa explicação. E uma coisa muito importante, estudem bastante, porque quanto mais você sabe, mais você tem condição de dar material para que a entidade que trabalha com você possa trabalhar e possa ajudar o outro, né? Então quanto mais você souber, maior vai ser a sua capacidade de amar, porque você tem muito mais recurso para ajudar o outro. E o animismo é uma coisa, e a mistificação é outra. A mistificação ocorre de duas formas. Uma é o médium fazendo de conta que está recebendo um espírito, então ele mistifica aquilo. Isso aí já é muito triste, é teatro, e ocorre, né? Ou tem a mistificação do espírito, né? É um espírito que incorpora no médium e se diz dizer algo ou uma pessoa que ele não é, né? Então temos que ficar muito atentos. Geralmente, dentro das nossas casas de umbanda, nós nos acostumamos com as entidades, né? A entidade chefe aqui na nossa casa é o Exu Capa Preta, né? Então ele tem as suas determinadas características que os filhos da casa estão acostumados, né? Os mesmos trejeitos, as mesmas falas, o mesmo jeitão de andar, o mesmo jeitão de olhar, o mesmo jeitão de dar bronca. Então, se a gente perceber que essas características dessa entidade estão diferentes, a gente tem que desconfiar, né? Porque são as caras, como se a gente olhasse nosso pai e a nossa mãe todo dia, e de repente a gente conhece exatamente o nosso pai e a nossa mãe do jeito que age, e passa a agir diferente, né? Então temos que estranhar e nos perguntar por quê, né? Então existem dois tipos de mistificação, a do médium e a do espírito. E o animismo é uma coisa sua, que está dentro de você, né? E normalmente dentro de um terreiro ou dentro de uma casa espírita, quando o médium está se desenvolvendo mediunicamente e nós observamos o animismo, nós devemos deixar, né? Porque isso é como se fosse um tratamento para aquele médium, para que ele possa se libertar das amarras, das coisas que o seguram, né? Porque com certeza isso não ocorreria se não fosse a permissão de Deus, né? E para encerrar, a gente tem que ficar muito atento nessas etapas que a gente conversou aqui, que é o que eu costumo chamar, e na doutrina espírita eles falam que chama-se PACEM, P-A-C-E-M, né? Que lembra-se passe, para a gente não esquecer das etapas da incorporação mediúnica, que é a percepção dos sentidos, a aproximação, o contato, o envolvimento e a manifestação do espírito da qual nós vamos trabalhar. Tá bom, gente? Então vamos guardar isso direitinho na cabeça. Muito axé para todos e até uma próxima oportunidade. Beijo no coração de vocês.